Parece absurdo, mas nos últimos anos, todos nós pagamos mais do que devíamos pela conta de luz. Tudo por causa de um erro de cálculo, que rendeu alguns bilhões de reais para as distribuidoras. O desafio agora é obrigar as empresas a devolver o que foi cobrado a mais dos consumidores. É simples, basta apertar um botãozinho, plugar uma tomada e lá está ela, a energia à nossa disposição. Quase tudo é movido por essa força. A energia elétrica está tão incorporada à rotina da vida moderna que no dia a dia a maioria das pessoas não se dá conta da importância que ela tem. A fonte parece inesgotável e de graça, mas não é. Muita gente só se lembra disso quando chega a conta. A conta hoje está muito alta. Quando o governo deixa de nos fornecer devido ao fato de uma falha no sistema, alguma coisa, ele não tem desconto, não tem, no final do mês ela vem de igualdade. A verdade é que nos últimos 9 anos a energia custou mesmo mais caro do que devia. É que a fórmula usada para calcular os reajustes estava gerando uma despesa extra para os consumidores. Essa conta acabou pesando no bolso de todos nós por causa de mudanças na própria legislação. Até 1995, as distribuidoras eram submetidas ao regime de serviço pelo custo, que assegurava, além da recuperação do investimento, a certeza de lucro. Com tantas garantias, não havia compromisso com a eficiência. A partir daquele ano, passou a ser considerado o preço. Era fixado um valor de tarifa que não oscilava de acordo com os gastos. Se o custo fosse inferior ao valor da tarifa, a empresa apropriava o dinheiro excedente, que deveria ser dividido com os consumidores. Mas se o custo fosse superior ao da tarifa, o prestador assumia o prejuízo. O problema é que, ao longo do tempo, outras leis permitiram a criação dos encargos setoriais, uma espécie de fundo para financiar políticas públicas do setor. Esses valores foram incorporados às tarifas e as taxas pularam de 2% para 12%. Resultado, as distribuidoras passaram a arrecadar um valor consideravelmente superior àquele que deveria ser repassado, uma diferença que saía direto do bolso do consumidor. A falha só foi percebida no fim do ano passado e há 3 meses o contrato com as distribuidoras foi alterado. A distribuidora tem um determinado valor que ela tem que arrecadar a título de encargo. Por conta dessa determinação de que ela arrecada esse valor, ela tem um percentual na tarifa. Mas se o mercado dela crescer e ela arrecada mais do que ela precisa repassar, no próximo reajuste ou revisão, esse valor é capturado e devolvido ao consumidor. Segundo o diretor da agência reguladora do setor, as contas de luz já estão ficando mais baratas. O índice é pequeno, no máximo 2%. Diferença significativa mesmo, só para as empresas. Sem dúvida, as distribuidoras são as mais afetadas com essa mudança de metodologia, porque elas cobram do conjunto de consumidores e esse valor é significativo para elas. Nos últimos anos, como o cenário é de crescimento econômico, as distribuidoras estavam reiteradamente tendo ganhos. As distribuidoras alegam, não sem alguma razão, que esses aumentos foram autorizados e que eles cobraram essas tarifas de uma forma legal. E é bom que a gente tenha em mente que a ANEEL, em algum momento, falhou e não cumpriu o seu papel de fiscalizador. As 63 distribuidoras de energia do Brasil já estão operando de acordo com as mudanças contratuais. Isso significa que o problema foi resolvido, mas o que ficou para trás? É isso que as entidades de defesa do consumidor questionam. Elas querem que esses valores sejam devolvidos. A estimativa é que essas empresas tenham arrecadado a mais ao longo desses anos quase 7 bilhões de reais. Desde outubro do ano passado, a Proteste imediatamente já pediu, em nome de todos os consumidores, que a ANEEL informasse de que forma ela pretendia compensar os consumidores. Como a Proteste não teve nenhuma resposta, entrou então na Justiça pedindo a exibição de documentos para que possa se fazer o cálculo de que forma o consumidor pode ser compensado. O processo que tramita na Justiça Federal em Brasília pede que os consumidores sejam ressarcidos em no máximo 5 anos. Reajustes menores nesse período seriam uma das formas de compensação. O consumidor ele não será mais prejudicado, mas nós temos que discutir o passado. Um problema que a ANEEL ainda não sabe como resolver. Existe um processo em curso na agência, ele está em fase de instrução. Caso a decisão da agência seja pela devolução, existem mecanismos previstos em resolução dispondo como se dá a devolução de um valor cobrado indevidamente.
Para o consumidor, qualquer redução é bem-vinda. É um direito, né?